Desde a entrevista, eu falei, Desde pô, a entrevista, tem um outro toque. É. eu direto vejo suas aulas, mas você não me vê. Eu falei, porra, que vacilo, vou aparecer pro cara um pouquinho. Mas tranquilo, tô Não, adorando suas aulas, por sinal, viu? oi? Tô Desculpa. adorando suas aulas. Quando eu não consigo ver, eu vejo a gravação, tá ótimo. Ah, que obrigado, eu agradeço. Inclusive, hoje eu vou começar, acho que a Tayla voltou agora, Aham. eu vou começar com o desafio que eu terminei no final da semana, da última aula, que é um exercício que eu gosto muito. Então, acho que pode ter um outro toque agora. Vocês lembram o pessoal que estava? Acho que estava a Tayla e a Evelyn. Sim, Lembram dessas duas frases? sim. Lembram? E aí, vocês lembram a pergunta que eu fiz, né? Qual que é a diferença de sentido entre as duas? Estão lembrados? Uhum. Lembrando, sim. E aí, qual foi o veredito? A frase parece igual, mas não tá tão igual, não. Na escrita tá diferente. Vocês tentaram usar aquela... Obrigado, viu? Vocês tentaram usar aquilo que eu sugeri de sujeito, verbo e complemento? Eu acho que deu para entender mais ou menos o que que era, né? Na última aula, eu expliquei o que que era o sujeito, né? E o papel que ele desempenhava na frase, o que que era o verbo e o que que era o complemento, certo? Certo. Certo? Ficou claro. Vocês conseguiram usar mais ou menos ali a coisa? Sim. Hum. Olha, vamos lá. No meu ponto de vista, mulher apanha do marido, essa frase dá uma intenção de que ela apanha do marido. Uhum. Só que de uma forma mais, como que eu posso dizer, mais violenta. Sei lá, eu achei uma frase mais, não sei, mais violenta. Aí aqui, marido bate na mulher é uma forma mais relevante. Eu acho que a gramática tem isso, dependendo da forma que a frase tem. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Acho que você só não colocou nos termos certos. Mas eu entendi o que você quis dizer. Você quis dizer no sentido quando você fala relevante. Você quis dizer que, por exemplo, oferece mais foco para a ação que o marido está fazendo, a primeira frase. Isso, É nesse sentido? sim, porque tem muitas notícias que eu vejo que, dependendo da forma do título que eles colocam, chama mais atenção, é mais E aí, provocante. quando você olha a segunda frase, ó, mulher apanha de marido, existe uma impressão que fica, nenhuma impressão, você acaba observando a situação, você interpretou que essa frase é mais violenta, porque ela foca muito mais no evento da violência, né? Quando você imagina o marido batendo na mulher, você imagina um homem batendo em uma mulher, e o foco está na ação que esse homem faz, seja lá como ele estiver batendo. Quando você fala que a mulher apanha do marido, a ação que todo mundo entende aqui, acho que é claro para todo mundo, né? Para a Tayla, para a Evelyn e para o Bruno, que a mulher ela tá apanhando do marido aqui. Perfeito. Só que quando você tenta imaginar essa frase, tenta construir uma imagem com essa frase, você observa muito mais o ato de violência contra a mulher e menos quem agrediu. Todo mundo percebe essa diferença? Sim, É claro para a Evelyn também, para o Bruno? É claro isso para vocês? Uhum. Sim. Agora a gente tem que explicar gramaticalmente por que isso acontece, né? Aí essa é a parte difícil. Porque o sentido da frase a gente consegue perceber intuitivamente, porque afinal de contas é nossa língua. Não é? É nossa língua, a gente usa a língua todo dia. Agora, explicar por que a língua funciona do jeito que ela funciona, para isso você precisa entender tecnicamente o papel dela. E isso tem tudo a ver com aquilo que eu expliquei de sujeito, verbo e complemento na última aula. Dá uma olhadinha aqui. Ó. Primeira frase. Lembra que eu expliquei para vocês, quando você vai analisar a frase, a primeira coisa que você olha é quem? É o sujeito, o verbo ou o complemento?
Qual dos três eu olho primeiro? Sujeito. Quem que é o eixo da minha sentença? É sempre a ação, não é? A ação é o eixo da sentença. Sim. A frase que representa a ação é o verbo. E aí, o que que acontece? Quem é o verbo da minha primeira sentença? Qual que é a ação que está sendo feita? Bate. 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 Né? Bate ou apanha. Você sempre tem que se perguntar assim: marido é ação? Não. De mulher é ação em si, por si só, separada da frase? Não. Agora, bater, sim, né? Bate é uma ação por si só. E na segunda sentença? Quem é o verbo? Apanhar. Apanhar. Perfeito. Agora, olha onde é que está a questão. O sujeito, na língua portuguesa, ele tem um papel muito importante. Porque na língua portuguesa, o sujeito, ele é sempre o responsável pela ação. Ele é o responsável pela execução da ação. No caso, o responsável pela ação de bater na primeira frase é quem? Quem que é o sujeito? O marido. Marido. E na segunda? Quem que é responsável por apanhar? A mulher. A mulher. A mulher. Vocês perceberam uma coisa interessante? Eles trocam. A primeira sentença dá a dimensão de que o marido é responsável pela ação. A segunda sentença dá a impressão de que a mulher é responsável pela ação. Percebeu a diferença? Agora fica ainda mais claro, né? Sim. Você percebeu? Pensa quando você era criança. Você já percebeu que quando sua mãe ia contar para a vizinha que ela te bateu, ela não falava que bateu em você, ela falava, sei lá, a Tayla apanhou. Você já percebeu isso? É essa provocação que eu tentei explicar. Exatamente. Você já percebeu isso? Quando sua mãe ia falar para as outras pessoas que ela te bateu, ela não falava eu bati na Tayla, ou eu bati na Evelyn, ou eu bati no Bruno. Porque isso faz dela culpada, faz dela responsável pela ação linguisticamente falando. Então ela muito intuitivamente dizia: a Tayla apanhou hoje, a Evelyn apanhou hoje, o Bruno apanhou. Tadinha, né? Ela teve que apanhar. Quer dizer, não é que eu bati porque eu quis, é que ela teve que apanhar. Você percebe a diferença? Ela mereceu. Ela mereceu. Minha mãe falava isso. Na primeira sentença, o marido é o responsável pela agressão. E a mulher é a vítima, ela sofre, inclusive. Tanto é que, marido bate em mulher, quem bate, isso eu vou ensinar para vocês posteriormente, mas quem bate, bate em algo ou alguém. O algo ou alguém que está apanhando aqui é a mulher. Algo ou alguém no sentido linguístico, tá, gente? Não no sentido pessoal, tá? Algo ou alguém aí é no sentido linguístico. Na segunda sentença, isso aqui é o que a gente chama de objeto indireto, tá? Quando um objeto ele sofre essa ação e ele precisa de uma preposição, vocês vão aprender o que é comigo também, em breve, que é essa palavrinha, esse em, a gente chama de preposição, isso é uma preposição. Quando ele precisa de uma preposição para fazer a ponte entre a ação do verbo e quem sofre a ação do verbo, a gente diz que o objeto ele é indireto. No caso aqui de baixo, não tem objeto. De marido é um complemento nominal. Que você vai descobrir o que é complemento nominal também mais tarde. Você não precisa se preocupar agora, mas veja, observa uma sentença, observa um exercício interessante que a gente pode fazer também com essas duas sentenças. Para perceber como o ato da mulher, como a mulher é muito mais responsável pela ação na segunda frase do que na primeira. Se você pegar a primeira sentença e coloca e tira o em mulher, fica só marido bate, certo? A frase fica com sentido completo ou incompleto? Incompleta. Incompleto, porque tá faltando algo, né, que bateu. Agora, se você tira o de marido, mulher apanha. De marido é uma coisa extremamente imprescindível para entender a sentença? É. Não, eu poderia escrever a sentença, a mulher apanhou. Certo? Poderia. Não tem nenhum problema. Tanto é que, assim, o que acontece? A mulher apanhou. Eu não sei quem bateu nela.
A minha sentença não diz isso. Mas o sentido está completo. Eu consigo imaginar totalmente a imagem de uma mulher apanhando. Agora, quando eu leio marido bate, não necessariamente eu consigo imaginar a cena completa. Eu consigo imaginar ele batendo algo, mas para poder imaginar a cena por completo, eu preciso saber que algo é esse. Percebe a diferença entre as duas sentenças? É muito interessante isso. É muito interessante porque isso acontece ao longo de todo tipo de texto. Tá? Então, é muito interessante você observar como estruturalmente essas duas sentenças elas se referem à mesma coisa, mas elas oferecem perspectivas, ou se você preferir, visões diferentes sobre o mesmo acontecimento. E isso só mudando um verbo, usando praticamente, às vezes, até as mesmas palavras. É um pouco como o exercício anterior aqui, né? Deixa eu só fechar aqui, que o WhatsApp estava aberto. É como a gente vê aqui, né? Eu tenho formas diferentes de representar a mesma ação, algumas até que ficam estapafúrdias, né? Uma ação diferente. E aí eu tenho um desafio também para agora, mas esse é para agora, esse já é mais difícil. Observe a discrepância da coisa, né? Olha o absurdo. Te dou duas frasezinhas, agora eu quero que você analise um poema inteiro, né? É de uma grosseria abismante, né? É de uma grosseria fora do comum você virar para o aluno e fazer isso. Mas não se preocupe, eu vou fazer com você o exercício. Por que eu escolhi esse exercício? Porque poesia é uma coisa que não tem jeito. Você vai ter que saber, tá? Você vai ter que saber. Talvez nem diria para o Enem você ter que saber conhecer todos os poemas do mundo e declamar poesia. Sabe aquela pessoa que declama poesia? Você sabe, aquela pessoa que do nada ela tira um verso do Shakespeare do bolso. Sabe esse tipo de pessoa? Você não precisa ser esse tipo de pessoa. Mas pelo menos saber ler e entender como é que é a estrutura do poema e como é que ele pode ser cobrado em um vestibular, isso é uma coisa importante. Por isso eu peguei um poema assim bem diferente, mas que é relativamente, ele é difícil, tá? Ele não é fácil de ler. Ele é um poema difícil. Por isso que eu vou fazer com vocês, não vou deixar vocês fazerem sozinhos, porque ele é bem difícil. Até para entender, tem muitos sinais, tem muitas coisas que são diferentes. Mas a ideia aqui é a gente conseguir ler e chegar a um entendimento total. Tá bom? Certo? Fechou? Então vamos lá. Não sei, às vezes vale a pena perguntar. Alguém conhece esse poema? Esse poema Ozymandias? Não, É um eu não. poema, mas eu vou te falar, não é comum as pessoas conhecerem mesmo no Brasil. Ele é um poema de língua inglesa que, por alguma razão, que talvez alguém que entenda de cultura pop melhor do que eu consegue explicar, mas ele é um poema que muita gente em Hollywood gosta. E é um poema que ele é muito citado em muita história em quadrinho, para quem gosta de história em quadrinho, uma coisa tipo, tem até um personagem de uma história em quadrinho muito famosa, que é Watchmen, que tem um personagem que se chama Ozymandias, e é por causa desse poema. Até porque o destino do... Não dá para enxergar, não está dando para ver direito? O poema? Ah, pelo Ah, celular fica ruim quando projeta, né? Entendi. Mas se deu pelo computador, menos mal. Esse poema ele é muito famoso por causa disso. Ele é famoso justamente porque, por alguma razão, tem muita gente que faz filme, que faz série de TV, gosta muito desse poema. E tem até uma certa razão, porque o autor do poema, o Percy Shelley, é o nome do poeta. Era um poeta do século XIX, que, inclusive, talvez vocês conheçam mais a esposa dele, nem tanto pela esposa, mas por conta de uma obra que ela escreveu. O Percy Shelley era casado com uma mulher chamada Mary Shelley. E a Mary Shelley foi a mulher que escreveu um livro chamado Frankenstein. Tá? ah, Ela, conheço. a Mary Shelley é a autora desse livro, que é ali do século XIX, é uma obra do romantismo inglês e por aí vai.
E esse poema tem bem a cara do romantismo inglês e etc. Ele fala um pouco esses elementos. O que eu quero que vocês façam enquanto eu leio o poema, tá? Eu vou ler, e aí eu gostaria que vocês tentassem, primeiro, ver se tem alguma palavra que vocês não conhecem, e perguntem a palavra, sobre a palavra, tá? Não tenha vergonha de perguntar a palavra, não tem razão para ter vergonha de perguntar a palavra, até porque é um poema do século XIX, entendeu? Então não tem razão. Tem palavras que eu leio em poemas do século XIX que eu também não conheço. Para isso, inventaram Deus, se você quiser, se você gosta da ideia de Deus, Deus inventou o dicionário, entendeu? Para você poder... Para Do você século XIX. entendeu? Deus inventou o dicionário para você poder consultar. Então não precisa ter vergonha disso. Ah, e as palavras que tem aí são palavras que dá para gente com facilidade e ali no contexto dá para a gente ir compreendendo com relativa tranquilidade. As deusas inventaram o Google, perfeito. E além disso, eu gostaria que uma vez que você entendeu as palavras, você tentasse imaginar a cena que ele está descrevendo. Tentar imaginar. Não importa se você não imaginar a cena inteira, tá? Não importa isso. O que importa é que você pegue algumas coisas, tá? O que importa é que você consiga pegar algumas coisas, tá bom? Não importa que você não pegue tudo. E aí, com base nisso, eu vou ensinar para vocês uma coisa que a gente chama de método interpretativo. Poesia, texto, nada disso tem um jeito certo de se interpretar, mas tem um jeito certo de você abordar. Tá? Um jeito simples e certo. Que eu acho que ajuda muito, e é o que vocês vão fazer nos exercícios que eu vou sugerir após a nossa leitura desse poema. Tá? Eu vou sugerir que vocês façam essa colocação. Tá? Beleza? Posso ler? Pode sim. Então vamos lá. Osimândias. Ao vir de antiga terra, disse-me um viajante, 2 pernas de pedra, enormes e sem corpo, acham-se no deserto. E jaz pouco distante, afundando na areia, um rosto já quebrado, de lábio desdenhoso, olhar frio e arrogante. Mostra esse aspecto que o escultor bem conhecia. Quantas paixões lá sobrevivem, nos fragmentos. A mão que as imitava e o peito que as nutria. No pedestal, estas palavras notareis. Meu nome é Osimândias, e sou o rei dos reis. Desesperai, ó grandes, vendo as minhas obras. Nada subsiste ali. Em torno à derrocada, da ruína colossal, a areia ilimitada se estende ao longe, rasa, nua, abandonada. Acharam difícil? Um pouco. Um pouco, né? Ele é um pouquinho difícil, ele não é simples. Para vocês terem uma ideia, eu li esse poema. Eu sempre que eu vou falar de método interpretativo, eu uso esse poema, justamente porque o poema ele não é tão simples. E ele demanda uma energia do aluno querer entender o que está escrito. Então, lê 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias para entender. Eu botei uma sala inteira para ler o poema e eles chegaram numa conclusão una, mas eles demoraram. Entendeu? Demoraram. Entendeu? Tem alguma palavra que vocês não entenderam? Eu vi aqui que a Tayla colocou derrocada já, né? Igual a demolição, destruição. Foram palavras que eu não entendi, então tô procurando aqui. Derrocada, que mais? Colossal. Colossal é grandioso. Uma coisa colossal é uma coisa grandiosa. Quando você diz, é um colosso, quando você fala, não, fulano de tal é um colosso, você quer dizer que ele é grandioso, que ele é mas é grandioso, você usa colossal nem tanto no sentido físico, tá? Certo. Você pode até usar, você pode dizer que uma coluna, ela é colossal, e aí você está falando no sentido físico. Mas tem também uma dimensão de espírito, de ser um espírito grandioso, entendeu? Então, quando você quer dizer que uma coluna, ela é grande no sentido de alta, e ao mesmo tempo toda enfeitada, muito bonita, ela é muito sublime, né? Muito, muito bela e tal, você diz que ela é colossal.
Meio que é uma junção dessas duas coisas. Normalmente, colossal está ligado a essa conotação. O que mais? Esse jazz, é jazz. E jaz, pouco distante. Jaz é no sentido de jazer. Você disse que... Você já deve ter visto em lápide isso. Lápide antiga, não sei se já foi em cemitério antigo. Às vezes está escrito assim na lápide, aqui jaz, aí o nome da família, entendeu? Quer dizer, descansa, no sentido de enterrado, abandonado. É uma coisa assim do tipo. Quando ele diz, ó, aqui e jaz, pouco distante, afundado na areia, um rosto já quebrado. Quem que jaz? É o rosto quebrado. O rosto está largado ali. Ele foi deixado ali. Ó, a Leila já percebeu uma coisa, né? Já percebeu uma coisa interessante. É uma esfinge no deserto, né? Parece que é uma coisa desse tipo, né? Uma estátua no meio do deserto. Eu, por exemplo, quando eu leio esse poema, eu imagino uma coisa egípcia. Eu tenho no meu imaginário algo egípcio, faraônico, uma coisa assim nesse sentido. Às vezes, quando eu pergunto para os alunos, tem aluno que fala que não, entendeu? Que não tem essa imaginação. Ele imagina uma coisa assim, uma escultura grega abandonada no deserto. Aí eu falo que eu penso que é uma coisa faraônica porque está no deserto. Eles falam que não, eles pensam numa escultura grega e tal. Mas o poema ele não dá nenhum indício de que tipo de escultura que é. O fato é que tem uma escultura gigantesca largada no deserto. Todo mundo percebe isso? De que tem essa escultura? Ó, vamos ler a primeira estrofe de novo. Vamos fazer uma leitura. Agora uma leitura verso a verso, tá? Alguém quer perguntar mais alguma palavra só antes de eu falar? Não? Então, bom. Ó, ao vir de antiga terra, disse-me o viajante. A gente fez, ó, primeiro a gente viu as palavras que a gente não sabe, tentou marcar. Agora a gente vai fazer uma análise sintática. Tá? A gente fala, o que é fazer uma análise sintática? É entender como foram construídas os versos e, mais importante ainda, que é uma coisa importante num poema, saber o que se refere a quê. Porque às vezes tem muitos pronomes e os pronomes eles meio que se perdem no meio do caminho. Então, por exemplo, disse-me, o me é um pronome, é uma parte que diz respeito a algo e a gente precisa entender a quem que está se falando, entendeu? A gente precisa entender a que cada palavra está se referindo. Isso é fazer sintaxe. Então, vamos lá, ó. Um método interpretativo, eu vou escrever aqui no chat, tá? Para quem quiser copiar. Interpretativo. Ele tem uma análise do vocabulário. Então, a primeira coisa que você tem que ver é se você compreende todas as palavras isoladamente. E a segunda coisa que você tem que fazer é a que ou quem se referem essas palavras. Que é basicamente sintaxe. Igual eu expliquei semana passada o que era sintaxe, né? Que era o estudo da relação das palavras entre si numa sentença. Então, a gente vai fazer uma análise de sintaxe agora, tentar fazer uma coisa desse tipo, tá? Vamos lá. Ao vir de antiga terra, disse-me o viajante. 2 pontos. Ó, já tem elementos importantes aí no texto. Ao vir de antiga terra, quem que está vindo de antiga terra? Quem que vem de antiga terra? Alguma pessoa que está viajando aqui. Quem veio da antiga terra é o viajante, né? Faz até sentido, né? Você consegue deduzir isso porque ele faz questão de frisar. Ele poderia ter dado o nome do viajante. Sim. Ele poderia ter falado um homem, simplesmente não. Ele disse ao vir de antiga terra e chamou a pessoa, o interlocutor dele, de viajante, o que faz entender o quê? Que foi o viajante que veio de uma terra muito antiga. E você sabe que é o passado, e você entende que tem uma questão nesse sentido. Ao vir de antiga terra, disse-me um viajante. Disse-me quer dizer, então, que o eu lírico do poema está em primeira pessoa, né? Está no eu. Então, ele está narrando, é o eu lírico que está narrando a situação. E ele coloca 2 pontos, ó. Disse-me um viajante, 2 pontos. 2 pernas de pedra, enormes e sem corpo. Ele está descrevendo. Quem que está descrevendo isso? Isso daí é fala de quem?
É do eu lírico que está contando o que o viajante diz para ele ou é o viajante que está falando? Duas pernas de pedra enormes e sem corpo. Acham-se no deserto. Eu acho que quem é que tá viajando e conversou com o viajante. É a pessoa que está viajando, que é o viajante, que está conversando com a pessoa. A pessoa, o eu lírico, não viajou. Não tem nenhum indício no poema que mostra para mim de que o eu lírico estava viajando. Eu posso até supor, imaginar que sim. Mas lembra, ó, eu só posso supor aquilo que está escrito no texto. Aqui eu sei que eu tenho um viajante e que ele veio de antiga terra. Tá? É isso que eu sei. Ele veio de um lugar muito antigo. E aí ele começa a falar, ó, dois pontos. Dois pontos na língua portuguesa é sempre indicativo de fala, tá? Ou indicativo de quebra de sintaxe. No caso aqui, a quebra de sintaxe é a fala, tá? Duas pernas de pedra enormes e sem corpo, acham-se no deserto. Ele está falando que tem duas pernas de pedra gigantescas que estão sem o corpo, então vai só até a coxa, por exemplo. E estão ali no deserto. E jaz, ou seja, descansa, está ali abandonado, deixado, pouco distante, ou seja, não muito longe, afundando na areia, ou seja, já nem dá para ver direito porque está afundando na areia, um rosto já quebrado. Você supõe o quê? De que o rosto é também gigantesco, como as duas pernas de pedra, certo? De que seria a mesma estátua. Todo mundo chega a essa conclusão? De que se trata da mesma estátua? Duas pernas e um rosto gigantesco, que em algum momento compuseram a mesma estátua. É isso que você vê lá no deserto. Certo. Ó, afundando na areia, um rosto já quebrado. Note uma coisa aqui, ó. Eu terminei a estrofe. Perceberam? Eu terminei a estrofe. Ele pôs ponto final? Não, pôs vírgula. O que significa o quê? Que ainda que a minha estrofe tenha acabado aqui, o verso seguinte continua sendo parte da minha frase. Tá? Não caia nesse erro. Isso é um erro muito comum. O que significa o quê? De que se trata de uma fala só. E se você notar, a fala do viajante aqui, ela só termina quando tem ponto final. Onde que eu tenho ponto final aqui? O ponto final na língua portuguesa é soberana. É ele que indica finalização e início. Ninguém mais tem esse poder na língua portuguesa, só o ponto final. Qual que é o único ponto final que eu tenho no poema todo? Uhum. Então a vírgula poderia ser usada na questão de continuar a frase. Isso. Só isso. Isso. Ela está continuando a sentença. Ou seja, o que vem depois do rosto quebrado continua fazendo parte da sentença. Mas, ó, a pergunta que eu fiz. Onde que eu tenho um ponto final aqui no poema? Só quando acaba o texto. Só quando acaba o texto. Quer dizer o seguinte, dos dois pontos ali depois do viajante até o final, tudo isso é fala do viajante. Tudo isso é fala do viajante. Tá? Ele está mimetizando o que o viajante contou para ele. E aí ele continua ali, ó, de lábio desdenhoso, olhar frio e arrogante. Quem que tem lábio desdenhoso, olhar frio e arrogante? O viajante. O viajante, ó, lê a frase inteira, ó. E jaz pouco distante, afundado na terra, um rosto já quebrado, de lábio desdenhoso, olhar frio e arrogante. Tá, estátua. A estátua, isso mesmo, ó. Por isso que eu falei da história do ponto final. Se você põe um ponto final ali, eu posso supor que, por exemplo, o lábio fio desdenhoso e arrogante pertence ou ao eu lírico, ou ao viajante, ou à estátua. Eu vou precisar de mais elementos para fazer essa suposição, para entender isso. Agora, como eu tenho uma vírgula, o lábio fio desdenhoso e arrogante, ele faz referência à última coisa citada, que no caso é o rosto já quebrado. Então, quem que tem lábio desdenhoso, frio e arrogante? A estátua. Então, ele está olhando uma estátua, esse viajante. Ele está olhando uma estátua, e essa estátua tem um olhar frio, um olhar desdenhoso e arrogante. Ó, dois pontos de novo. Lembra, ó, quebra de sintaxe para apresentar uma nova informação. É isso que os dois pontos fazem.
Mostra esse aspecto que o escultor bem conhecia. Ó, o escultor, no caso, o escultor da estátua, né? Que aspecto que ele conhecia? Ó, mostra esse aspecto que o escultor bem conhecia. Que aspecto é esse? Deixa eu só conectar aqui. Não é um poema fácil. Pode ler quantas vezes vocês acharem necessário. Que aspecto é esse? Você estaria falando do aspecto da estátua ser antiga ou do viajante ser antigo, nesse sentido? Não. Ó. É mais simples do que isso, Tayla. Você está indo para o caminho certo, mas você tá mirando a coisa certa, mas está indo no caminho errado. Mas você está mirando a coisa certa. Você entendeu que é um aspecto da estátua, né? Isso você entendeu. É um aspecto da estátua. O que ele acabou de falar que a estátua tem de diferente? Do próprio verso. Que a estátua tem um lábio desdenhoso, um olhar frio e arrogante. Mostra esse aspecto. Que aspecto? A arrogância, o olhar frio, o lábio desdenhoso. Entendeu? Desdenhoso seria o quê? Essa palavra. Desdenhoso seria que demonstra desprezo por quem vê. Uma Certo. pessoa desdenhosa é uma pessoa que, quando ela fala, quando ela olha, ela demonstra desprezo. Tem um lábio desdenhoso, tem um lábio mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo. Um lábio assim. Tá, aquela pessoa que faz, ela olha para você com um olhar frio, ó, um olhar frio, arrogante e um lábio desdenhoso. O lábio desdenhoso é aquele lábio meio torcido, assim, que parece que a pessoa está te analisando de cima a baixo. O arrogante é uma pessoa que se acha que sabe demais? É, uma pessoa arrogante é uma pessoa que se acha numa posição superior para dizer a você o que é bom e o que não é. Isso é uma pessoa arrogante. É bom saber o significado das palavras. Isso é. Então, ó, é esse aspecto, a estátua tem esse aspecto de desdém, de frieza e de arrogância. E o escultor, ó, porque ele está falando, ó, o escultor bem conhecia o quê? Ele conhecia esse aspecto, essa personalidade, esse aspecto da pessoa que ele está retratando na escultura. Ele retratou esse desdém, essa frieza, essa arrogância. E ele continua, quantas paixões lá vivem? Nos fragmentos, a mão que as imitava e o peito que as nutria. Aqui já é mais difícil de ler. Quando ele fala paixões lá sobrevivem, não entenda paixões como amor. É muito comum ler paixões e entender automaticamente como amor. Paixões era uma palavra que no século XIX se usava para falar de qualquer sentimento, qualquer afeto. Inclusive ódio, por exemplo. Ódio é uma paixão. Uma pessoa que é tomada pelo ódio, ela é tomada pelas suas paixões, tomada pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, entendeu? É isso que ele quer dizer. É que a gente usa a palavra paixão, no senso comum hoje em dia, só como sinônimo de amor. Mas no passado, a origem da palavra não era essa. Dizer paixões, no plural, uma coisa do tipo, dizia a respeito a todas as emoções, inclusive o ódio, por exemplo. Ah, eu teria entendido também paixões no sentido na época que aquela pessoa fosse criança, adolescente, paixões, gostar de um esporte, sei lá. As paixões da juventude também. Tem um quê disso. As paixões que. Mas você entendeu certo. Porque, ó, quantas paixões lá sobrevivem? Sobrevivem do quê? Da pessoa que um dia existiu. São as paixões referentes à vida da pessoa que está sendo retratada. Entendeu? Sim. Não só no sentido de amores da juventude. Paixões no sentido geral, igual eu disse. Mas é, sim, sobre o momento prévio da vida dela. Tá? Ó, sobrevivem onde? Nos fragmentos. A mão que as imitava, no caso do escultor, imitava o rosto da pessoa, o corpo da pessoa, as pernas da pessoa, e o peito que as nutria, né? O peito que nutria essas paixões, o peito da pessoa que está sendo retratada. E aí ele diz o seguinte, ó. Até aqui tudo certo, pessoal? Deu para entender? Sim. Deu para entender? Tudo certo? Então vamos lá. No pedestal, estas palavras notareis. Ó, isso ainda é o viajante falando. Ele ainda está falando, ó. E ele está falando para quem? Para o eu lírico que está contando para gente. O eu lírico, o sujeito poético, é quem está contando para gente essa história do viajante que viu a estátua.
E o viajante ainda diz, ó, no pedestal estas palavras notareis. Meu nome é Ozymandias, e sou o rei dos reis. Desesperai, ó grandes, vendo as minhas obras. Dá para perceber na frase, né? O desdém, a frieza e a arrogância. Isso que eu ia falar. Dá para perceber o desdém, a frieza e a arrogância. Tá ali na perna, né? Tem estátua de pedra e tem o pedestal onde essa estátua tá. E lá você enxerga essa frase escrita. Só que o viajante continua, ó. E aí a gente tem uma quebra de expectativa. Nada subsiste ali. Quer dizer, ele escreveu: meu nome é Ozymandias, eu sou o rei dos reis. Desesperai, ó grandes, vendo as minhas obras. Quando você olha ao redor de onde está a estátua, não tem nada ali. Nada subsiste ali. Em torno a derrocada da ruína colossal, ou seja, a queda, a ruína, a destruição, né? A destruição grandiosa. A destruição da grandiosidade. Você que perguntou aquela hora o que era colossal. A areia ilimitada, ou seja, tudo que ele olha, ele só vê areia. Parece que é uma areia, um deserto sem fim. Se estende ao longe. Ó. A areia ilimitada é que se estende ao longe. Rasa, ou seja, baixa, ela não levanta. Ela é baixa. Ela é nua, ela não tem nada em volta. Ela é abandonada, não tem ninguém em volta. Esse é o lugar onde está a estátua. Deu para pegar todas as imagens? Então agora, ó, descreve, vamos, agora vocês, ó, descreve para mim o que o poema está contando. Não precisa dizer para mim o sentido do poema, tá? Algo que subsiste é algo que está, você tem razão, é destruído. Mas subexistir, ó, pensa assim, ó, existir, a palavra é existir. Existir é ser, né? Sim. Sub é menos. Tanto é que você fala sub-zero, por exemplo, quer dizer que é abaixo de zero, certo? É menos, é sub. Sim. Subexistir, sub e existir, a junção, por exemplo, é subsiste. Subsiste é menos que existir, ou seja, é estar destruído. Interessante. É estar acabado. Entendeu? Uma coisa do tipo. Tá? Mas tem subserviço, subsaúde, é não ter justamente exatamente. É ter menos do que esses serviços, etc. A gente, por exemplo, subsiste em larga medida, em muitos momentos. Atualmente, no Brasil, a gente subsiste, entendeu? Em muitos momentos. E ele fala, nada subsiste ali. Tá? Esse é um ponto muito interessante. E está tudo abandonado. Tá? Tá tudo abandonado, tá tudo destruído, tá tudo acabado, tá? Agora descreve para mim qual que é do que o poema tá falando? O que ele tá descrevendo, ó? Eu tenho um viajante que veio de uma antiga terra e tá me contando o quê? É sobre um lugar que ele viajou e tinha alguma estátua ali. Que tinha uma estátua grandiosa ali que estava no meio do quê? Deserto. No meio do deserto. E que essa estátua pertenceu a um rei que foi grandioso e que está escrito ali embaixo. Meu nome é Ozymandias, eu sou o rei dos reis, vocês leram ali. Só que não tem nada em volta. Entendeu? O que a gente acabou de fazer? Ó? A gente leu o texto, ó. A gente leu o texto, separou o vocabulário, as palavras que são importantes, que a gente sabe, que a gente não sabe. Depois, ó, depois de ter separado as palavras, a gente leu com mais atenção para definir a que se refere em cada uma dessas palavras e entender o que ele está querendo contar. E agora a terceira parte do método interpretativo a gente fez. O que a gente fez? A gente separou as imagens simbólicas. O que é separar imagens simbólicas? Uma imagem simbólica é tudo aquilo que eu consigo, ó a palavra que eu vou usar, tudo aquilo que eu consigo imaginar a partir da leitura. Daí, imagens, imaginar, entendeu? Ter imaginação é ter a capacidade de criar imagens. E quando você lê um texto, você
em tese, espera-se que você consiga construir imagens a partir desse texto. Você consegue imaginar o que está acontecendo ali. E quando você imagina algo, você tem que ser capaz de separar esses elementos. Então, ó, eu tenho, vamos lá, ó, elementos que eu tenho. O deserto, grandioso, astronômico, né? Eu tenho a ideia de que é um deserto sem fim, é um deserto infinito, ele até diz isso. Uma estátua também gigantesca, eu imagino a estátua assim, do tamanho de uma, sei lá, uma estátua do tamanho da Estátua da Liberdade, eu imagino isso, ou do Cristo Redentor, é o mínimo que eu espero dessa estátua dos Osimandias. E também, se for menor que isso, entendeu? Então, o que eu penso de uma estátua grandiosa, enorme, é sempre uma coisa desse tipo. Depois, eu tenho todos esses elementos e eu tenho o fato de que essa estátua, ela tem uma frase muito peculiar e que contrasta, né, com o ambiente em que ela está. Todo mundo percebe isso? Que existe um contraste muito grande entre a frase e o lugar onde se lê essa frase. Porque a frase é de uma empáfia e de uma arrogância gigantesca. E aí ele fala para você ver as obras dele, né? O Ozymandias fala isso. Aí quando você olha em volta, você fala, que obras? Que obras tem para eu ver? Nenhuma. Certo? Todo mundo entendeu o que é o poema? Eu entendi. Certo? E o restante, pessoal? A Leila, a Evelyn, o Bruno. Sim? Você Sim. entendeu? Agora vem a parte, agora vem o pulo do gato. O vestibular, dificilmente ele vai perguntar qualquer uma dessas coisas que a gente discutiu. Às vezes ele até vai pegar, por exemplo, uma palavra e pedir para você explicar a palavra. Por exemplo, o papel, o sentido que a palavra tem ali. Por exemplo, igual você falou, subsiste. Às vezes isso acontece. Mas o que o vestibular vai perguntar para valer, o que o Enem vai perguntar para valer, é agora. Só que você não consegue fazer isso que a gente vai fazer agora sem ter feito tudo isso antes. O vocabulário, a sintaxe, as imagens simbólicas. Você não consegue responder o que eu vou te perguntar agora sem você entender isso. Agora você tem, depois de ter feito as imagens simbólicas, que fazer a quarta e última parte, que é abstrair as imagens. O que significa abstrair as imagens? Eu preciso tentar entender o que essas imagens significam. Eu preciso tentar extrair. Eu preciso tentar construir um sentido para essas imagens, um sentido mais filosófico. Vamos de novo. Então, eu tenho, ó, de novo, eu tenho um rei grandioso. Um rei grandioso. Que tem uma estátua que está destruída no meio do deserto. E na estátua está escrito para observar as obras dele, mas não tem obra nenhuma em volta. O que tem? É a estátua dele próprio destruída. Qual que é o sentido que a gente... Ó, e detalhe, ele fala ali que é uma terra muito antiga. Qual que é o sentido do poema? Qual que é a mensagem filosófica, no final das contas, que o poema está oferecendo? Sobre esse rei. Que arrogância não leva a nada. Essa é uma ideia, por exemplo. Esse é um ponto. De que o rei ele foi tão arrogante, mas tão arrogante, só que o que subsistiu ali? Do tipo, você lê e fala, Ozymandias, não sei quem é você, e não estou vendo obra nenhuma. O que eu estou vendo é uma estátua quebrada que sobrou no meio do deserto. Essa é uma interpretação. O que mais? Dá para fazer outras colocações. Dá para tirar outras conclusões. Vocês acham que essa estátua ela foi destruída? Ela foi destruída. Pergunta. Vocês acham que essa estátua foi destruída por alguém específico? O poema dá a entender de que tem alguém específico que destruiu essa estátua? Ou essa estátua ela foi destruída com o tempo? Foi destruída com o tempo, porque ninguém cuidou. Foi destruída Zelou. com o tempo, porque ninguém cuidou, perfeito. Porque ela foi abandonada, né, como o próprio poema diz.
O que a gente pode depreender, por exemplo? O Enem pode perguntar, te dar algumas alternativas em que ele oferece para você oferecer qual que é o sentido do poema. E o sentido do poema, a gente pode apontar um pouco nessa linha da Tayla e tirar ainda uma conclusão a partir da linha que você sugeriu, Tayla, de que a arrogância, o desdém, a empáfia, elas não sobrevivem ao poder do tempo. Não importa o quão grandioso você seja, entende? A pessoa grandiosa, por maior que ela seja, ela não sobrevive ao poder do tempo. Não existe rei que sobreviva ao poder do tempo. Essa é a ideia, por exemplo, do poema. Uma Sim, das ideias que a gente pode tirar do poema. o tempo, Interessante. o tempo e o deserto. O tempo e o deserto. E o deserto, mas você sabe que o deserto, ele tem muito esse sentido, né? Filosoficamente falando, o deserto, ele é um lugar onde as pessoas passam tempo meditando. E É, o o universo. deserto, e o deserto é o que a gente espera que vai sobrar do mundo quando tiver o apocalipse. Você já percebeu? Não sei se vocês têm isso também, mas muita gente, quando imagina o fim do mundo, daqui a Uhum. muitos anos, muita gente imagina um grande deserto. Porque a gente tem essa, ideia, essa imagem do deserto como um lugar sem nada, apocalíptico, destruído, onde nada resta. A gente tem essa imagem do deserto. Uhum. Gostaram do poema? Sim, Difícil? sim, complicadinho. Mas vou dizer uma coisa: se vocês conseguirem entender esse poema, então vocês entendem qualquer poema do vestibular. Porque todos os poemas do vestibular são mais fáceis. Por isso que eu trago um difícil, entendeu? Porque se você entender esse, então você consegue entender os outros. Certo. Poemas do vestibular são mais fáceis do que isso. Tá? Eles são bem mais fáceis do que isso. Tá? Até de outros vestibulares? Sim, inclusive da FUVEST, inclusive da Unicamp, são poemas que têm uma facilidade um pouco maior. Não você também assim otimista, por exemplo, você pode encontrar alguns poetas específicos que são mais difíceis, tá? Na hora de fazer interpretação de texto. Mas de modo geral, os poemas eles são mais fáceis do que esse daqui, de modo geral. Quem que seria um poeta difícil que se equipararia a esse nível aqui de análise? O Camões, por exemplo, que é um poeta que vocês vão ver na aula de literatura, ele tem os sonetos. Isso daqui, inclusive, é um soneto também. É um tipo de poema que chama soneto, esse daqui. Eles têm o Camões ele tem esses sonetos, e os sonetos do Camões são bem difíceis de ler, assim, para quem não tem tanto costume de ler poesia, até porque é um poeta do século 16 para o 17, que é difícil precisar exatamente o Camões. Mas ele é um poeta dessa época, então é uma linguagem bem diferente, está mais próxima do português arcaico. Vocês lembram quando eu expliquei lá a divisão da história do português? Aí tinha lá o português arcaico. É um português que está muito mais próximo do arcaico do que do nosso. Então isso dificulta mais a leitura do poema. Mas, de modo geral, por exemplo, o os poemas, eles são mais fáceis do que esse daqui que você está vendo. Tá? Eles costumam ter um nível mais fácil. E se também for difícil, o nível é esse aqui. Tá? Se for difícil, o nível é esse aqui. Beleza? Beleza. Beleza? Vamos fazer um exercício. Eu separei alguns exercícios, mas vamos fazer pelo menos um. Tá? Pra gente... E eu vou fazer justamente o de poema. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só tirar esse aqui. Peguei um. Tem uns que são vários textos corridos. Espera aí que tá demorando para abrir, gente.
E a gente faz aqui rapidinho. Não, eu vou... Como tá demorando, eu vou usar o exercício 1 mesmo, só para a gente poder... Senão ele vai... Demora muito para fazer isso. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó. Dá para ler? Tá dando para ler? Esse daqui é um exercício do Enem. Ele é até mais fácil. Porque poesia é o tipo de texto, acho que mais difícil que vocês vão enfrentar, justamente porque poesia mexe muito com a construção de metáfora, com a construção de certos sentidos mais amplos, né, que um texto pode ter. Ele faz, enfim. A poesia requer uma certa imaginação. O texto prosaico, né, o texto em prosa, como é o caso desse daqui, ele é um texto mais objetivo, então você consegue se ater mais à escrita. Se você conseguiu ler o poema do Ozymandias e tá vivo aí, não é? E ó, é quase 10 da noite. Você leu Percy Shelley, você achou que você ia terminar a sua noite de quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021, entende? A América Latina pegando fogo. Oh, Tem um mês. Se o continente está pegando fogo, você achou que você está lendo Percy Shelley? Não achou. Então, quer dizer, inesperado. Você consegue ler o texto do Enem, não é possível. Entendeu? Vamos lá? Rapidinho. Exatamente. A América Latina pegando fogo hoje. Greve dos funcionários públicos. Entendeu? Oriente Médio pegando fogo também. Oriente Médio pegando fogo também, entendeu? Gente se pendurando em avião para sair de não sei o quê, entendeu? Outro nível de coisa. Vamos lá que você consegue ler o texto. E se a água potável acabar? O que aconteceria se a água potável do mundo acabasse? As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar logo, em 2050. Nesse ano, ninguém mais tomará banho todo dia. Chuveiro com água só 2 vezes por semana. Se alguém exceder 55 litros de consumo, metade do que a ONU recomenda, seu abastecimento será interrompido. Nos mercados, não haveria carne, pois, se não há água para você, imagine para o gado. Gastam-se 43 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Mas não é só ela que faltará. A região centro-oeste do Brasil, o maior produtor de grãos na América Latina em 2012, não conseguiria manter a produção. Afinal, o país, a agricultura e a agropecuária são hoje as maiores consumidoras de água, com mais de 70% do uso. Faltariam arroz, feijão, soja, milho e outros grãos. Tá? Futuro do Brasil sem luz e sem água, exatamente. E aí, exatamente. E aí, ó, ele pergunta: a língua portuguesa dispõe de vários recursos para indicar a atitude do falante em relação ao conteúdo enunciado. Ou seja, a atitude do falante, quem está emitindo, quem está escrevendo o texto, esse é o falante. No início do texto, o verbo deve contribui para expressar A, uma constatação sobre como as pessoas administram os recursos hídricos. B, a habilidade das comunidades de lidar com problemas ambientais contemporâneos. C, a capacidade humana de substituir recursos naturais renováveis. D, uma previsão trágica a respeito das fontes de água potável. Ou E, uma situação ficcional com base na realidade ambiental brasileira. Antes de responder, na verdade, a gente tem que voltar para o texto, né? Ele fala, ó, ele quer saber o verbo, ó, vê, não é o texto inteiro que você tem que voltar. Ele está perguntando uma palavra específica, vocês perceberam isso? Todo mundo percebeu isso? Ó? A língua portuguesa dispõe de vários recursos para indicar a atitude do falante em relação ao conteúdo do seu enunciado. Ó. No início do texto, o verbo dever contribui para expressar. Ele quer saber só o verbo dever. Você não precisa ler o texto inteiro. Ele quer só o verbo dever. Ele está indicando para você. Ele ainda falou que está no início do texto. Então é só voltar ali no início do texto e achar o verbo dever. Ó. E se a água potável acabar? O que aconteceria se a água potável no mundo acabasse?
As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar logo, em 2050. Onde que está o verbo dever? Potável. Dizem que a água potável deve acabar logo. Deve acabar logo. Isso mesmo. Aí ele quer saber sobre o verbo deve. O que que o deve está indicando? O que que o verbo dever aqui está indicando? Qual que é o sentido que ele está inferindo para a sentença? Uma ação. Parecido com o que a gente acabou de fazer com o Ozymandias. Só que a gente não fez com verbo, a gente fez com outros tipos de palavras. Mas parecido. Qual que é o sentido do verbo dever nessa sentença? Porque dever pode ter mais de um significado, né? Dever pode ser dever de casa, uma tarefa. Dever pode ser que você está devendo algo para alguém. Sim. Dever pode ser no sentido de que você tem uma obrigação, você deve fazer algo. Dever pode ser uma previsão de algo, e por aí vai. Ele quer saber qual que é o significado de dever nessa sentença. É essa a pergunta. Parecido com o que a gente fez com, por exemplo, no caso do Ozymandias, que a gente fez com desdenhoso, por exemplo. Qual que é o sentido de desdenhoso na sentença? Qual que é o sentido de subsistir na sentença? Né? É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Aí ele dá opções para você, de possíveis sentidos. Você tem que escolher o que se encaixa ao texto. Uma constatação sobre como as pessoas administram os recursos hídricos. Sabem o que é constatação? Constatação é fato. É quando você oferece um dado, uma coisa que é absolutamente verdadeira, não tem nem como questionar. Isso é uma constatação. Por exemplo, eu posso fazer uma constatação, entendeu? De algo que eu tenho certeza. É isso mesmo, Leila. A Leila usou uma boa expressão. Fazer uma constatação é ter certeza de algo. B, a habilidade das comunidades em lidar com problemas ambientais. C, a capacidade humana de substituir recursos naturais. D, uma previsão trágica a respeito das fontes de água potável. Ou E, uma situação ficcional com base na realidade ambiental brasileira. O que vocês acham? A, B, C, D ou E? Deve estar em qual sentido aí, desses 5? Vocês respondem e eu libero vocês. Seria D. D, uma previsão trágica a respeito das fontes de água potável. Todo mundo concorda? Alguém tem outra sugestão ou D? A gente fecha na D. Concordo. Concorda com D também? É a letra D de Desdémona, isso mesmo. E... Vocês perceberam que vocês tinham uma dificuldade, até a aula, 2 aulas antes, vocês estavam com uma dificuldade grande até de ler esses exercícios de múltipla escolha. Vocês viram que a gente leu agora, ficou muito mais fácil? Sim. E esse exercício ele não é tão simples. O que significa que vocês estão avançando. Entendeu? Ai, que bom. Significa que vocês estão avançando, porque se há 2 aulas vocês não conseguiam nem ler direito a pergunta, que já ficava meio perdido, tal, muitos sentimentos envolvidos e tal, e agora foi muito mais fácil de fazer a leitura. Então, quer dizer que vamos ver com as próximas. Essa é a número 1. Eu tenho mais 4 para fazer na próxima aula. E aí Beleza. a gente vai ver. Mas vocês acertaram. É a letra D de Desdémona. Ou, se você preferir, letra D de jeans. Entendeu? Que jeans. Jeans você escreve com J, porque jeans é uma palavra americana. Mas no português a gente já tem o abrasileiramento, que é jeans. D-I-N-S. Entendeu? Você tem uma amiga chamada Desdémona? Eu não conheço ninguém. Você é a primeira pessoa que me diz isso. Que tem alguém que chama Desdémona. Nossa, que nome lindo. Desdémona era a esposa do Otelo na peça do Shakespeare. Nossa, que nome imponente. Desdémona Leão. Que nome imponente. Desdémona era a esposa dele, né? Que morre, né? Ali na peça. Enfim. Beleza, pessoal. Então a gente fica por aqui e continua na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer.
Para mim também. Boa noite. E Obrigada. até semana que vem. Beijo para todo mundo. Até mais. Boa noite. Obrigada, Vinícius. Até mais. Tchau, tchau, Evelyn. Até mais. Beijo. Ayla Tchau, tchau. também. Beijo. Bruno, até mais. E a Leila também. Espero que você tenha reuniões melhores, Leila. Próxima semana. Deixa eu fechar aqui.